Glórias a Deus. João capítulo 11, versículo 21. Diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Assentai-vos. Meus amados irmãos, graça e a paz para todos mais uma vez. Queremos abordar aqui algo muito importante no dia de hoje. Eu acredito que aqui deve ter, acredito que eu estou a meia dúzia de Marta, questionando com Jesus algumas coisas, mas quero falar para os irmãos, apresentar primeiramente uma família: Lázaro, Maria e Marta. E mais um detalhe importante: havia também um povo, havia uma situação, havia o Senhor e havia algo a ser resolvido, que até mesmo entre os discípulos havia dificuldade de entender. Em primeiro lugar, quero dizer para os irmãos que a situação de Marta, Maria e Lázaro já estava resolvida. Na visão de Jesus, Lázaro, Maria e Marta não tinham problema. Na visão de Jesus, quem tinha problema era o povo. O povo tinha problema. Primeira coisa é que Jesus havia ido a Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, e ali ele falou da palavra. Maria muito atenta à pregação, ao ensinamento, Marta cuidando dos seus afazeres, mas estava ali a família com o privilégio de ter Jesus ter a sua própria casa, algo que muitas vezes nós temos Jesus na nossa casa, temos o privilégio e não entendemos isso, não conseguimos ver isso, porque os problemas parecem maior do que Jesus, maior do que Deus. Mas Jesus estava ali pregando, ensinando, lanchando, porque Marta estava preparando alguma coisa para comer, e aí nasceu uma grande amizade. No entanto, o que aconteceu ali redundou para eles em vida eterna. E às vezes a gente não entende por que Jesus permite acontecer certas coisas na casa de pessoas consideradas boas, pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, pessoas, na verdade, que ele via que tinha temor a Deus, mas ele permitiu acontecer, porque às vezes, irmãos, as pessoas à nossa volta estão com os olhos fechados, e é preciso acontecer algo para abrir os olhos, para despertar as pessoas. Precisa acontecer, e Jesus tem a sua própria metodologia a ser aplicada para chamar a atenção das pessoas que deveriam ser chamadas a atenção. Bem, a Bíblia relata que Lázaro estava doente, muito doente. Então, meus irmãos, vamos chamar Jesus
Jesus poderia de imediato resolver aquele problema de Lázaro, mas Lázaro não tinha problema. Lázaro não tinha problema. Mas ele morreu, mas não tinha problema. Ele está doente, mas não tinha problema. Talvez eu tenha problema, mas ele não tinha problema. Ele não tinha problema. E aí, segundo a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo não foi imediatamente. Ele não precisava imediatamente. Então ele foi para outro local. Ele foi, se deslocou, foi continuar a fazer a obra e voltou depois de 4 dias. E quando ele volta, Lázaro já estava sepultado. E a família apavorada, a multidão desesperada. Imagine, Lázaro deveria ser uma pessoa benquista na sociedade, e a sua família também. Então, para eles foi uma derrota. Não poderia acontecer. Afinal, Lázaro era gente boa. E além de gente boa, era amigo de Jesus. Lázaro era crente. Maria era crente. Marta era crente. Mas tinha muita gente que não era crente. As pessoas que estavam do lado de Lázaro, os vizinhos, não eram crentes. E quando a Bíblia nos fala, quando falam que Jesus diz, não, Lázaro morreu, aí André, vamos lá morrer com ele. Nem eles entendiam. Vamos lá morrer com ele. Que morrer com ele, André? Calma. Que empolgação aí, vamos lá morrer com ele. A Bíblia nos fala, deixa claro aqui para nós, que quando Jesus ele vem chegando, Marta e Maria ficaram sabendo da sua chegada, e Marta vai até lá. O que me chama a atenção é que quando Jesus estava na casa deles, em Betânia, Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Marta estava ocupada com seus afazeres, mas nesse momento Marta, que estava mais esperada, ela queria levar a palavra, ela queria levar o questionamento, ela queria atrás da bênção, ela queria atrás da cura, ela queria atrás da libertação, onde eles estavam mais dentro, ali em casa, guardando. Pois bem, quando Jesus vem chegando, Marta fica sabendo e vai conversar com ele. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Segundo a Bíblia que nos fala que, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Tudo que pedires a Deus, Ele vai conceder. Eu sei, eu te conheço. E segundo a palavra de Deus, bem claro, teu irmão há de ressuscitar. Mas ele não falava daquela simples ressurreição. Às vezes, como disse alguns dos que acompanharam o cortejo fúnebre, chegou até a dizer, mas não poderia esse, que abriu a vista aos céus, fazer com que ele não morresse? Mas havia um propósito. Havia um propósito. Às vezes, irmãs, Deus tem um propósito na nossa vida, na nossa família, a gente não entende. Nós estamos muito mais preocupados com o milagre imediato. E quando Jesus olha daqui a 10 quilômetros de distância,
chorando aqui. A outra coisa, o milagre ali que Jesus queria operar, não era simplesmente dizer lá não sai para fora, porque isso ele poderia fazer antes, ou impedir que morresse. Mas Marta sabia também, Maria sabia também, que no último dia Lázaro ia ressuscitar, porque ali naquela morte dele, ele havia morrido em Cristo, ele havia se transformado na verdade, uma nova criatura, quando Jesus frequentou a casa deles. Ele não estava morto espiritual, ele estava vivo espiritualmente. Era isso que a multidão teria que entender e não sabia. Embora na realidade Marta e Maria entenderam isso, mas não queria perder nem já o teu irmão. Mas Jesus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes acontece algo na nossa família, nós que somos cristãos, e acontece algo na nossa família que não entende, mas é através daquele acontecimento. Jesus pode estar querendo chamar a atenção da nossa vizinhança. Às vezes Ele permite algo, porque toda aquela multidão é como se a gente ouvisse hoje. Sabia disso? Ué, mas naquela casa tem um pastor, por que aconteceu isso? Mas naquela casa tem uma mulher de oração, por que aconteceu isso? Ué, mas naquela família é crente, como é que pode acontecer isso? Acontece isso para a glória de Deus, acontece para um propósito maior. Glória a Deus, aleluia. Para um propósito maior. E as pessoas não entendiam isso. Eu não poderia dele, que abriu a vista aos cegos, e impedir que ele morresse? Sim, poderia sim. Mas ele teria que morrer provisoriamente. Aquilo ali foi uma morte provisória. Provisória, era necessário aquele momento. Era necessário aquele momento. A palavra de Deus fala, comprova isso. Você pode ver aí no 11, na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. 34. Ele disse: onde o puseram, disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Presta atenção nisso. Ninguém chora por alguém que está vivo. Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus estava chorando pela incredulidade do povo de Jerusalém. Aquilo o entristecia. A incredulidade veio para os seus e os seus não receberam, mas todos que receberam o poder totalmente de Deus. João 11, João capítulo 1, 11, 12. Não receberam, não quiseram, não aceitaram. Jesus usou vários métodos para chamar a atenção. Jerusalém, como eu queria ajuntá-los na minha asas como a galinha, guarda os seus pintinhos, não gostaria de fazer isso, mas você não permite que eu faça isso. Quanto mais eu me aproximo de vocês, mais vocês ficam arredios, se afastando. Quanto mais eu me achego a vocês, mais vocês se afastam de mim. Jerusalém! Ele permite a tua morte.
morte de Lázaro. Era um método para chamar a atenção. Onde vocês puseram ele? Ah, vem ver. Vem e vê. E Jesus não chora e fala: olha como Jesus amava ele. Olha como ele amava, ele está chorando também. Muitas vezes, quantas mães choram porque seus filhos estão nas drogas? Quantas esposas choram porque seus esposos não servem a Jesus? Quantos? Porque não está chorando porque a pessoa está preocupada que a pessoa pode perder a vida eterna a qualquer momento. A pessoa vai orar, vai para o joelho: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu tenho orado, Senhor. Eu tenho orado. Salva meu filho, ou salva meu marido. Mas sabe o que Deus faz? Para o coração da irmã. Morreu. Morreu. Mas está orando, morreu. Ajuda todo mundo. E agora? Estava orando, morreu. Aí chega o filho. Aí se converte. Porque a mãe estava orando, Jesus leva a mãe para salvar o filho. Leva a esposa para salvar o marido. Leva o marido para salvar a esposa. Leva. Ainda que ele possa fazer um milagre para trazer, mas ali era uma demonstração para aquele povo entender. E muitas vezes nem nós entendemos, não temos a visão disso. Algo acontece na família, a gente entra em desespero. Aí vem aquela perguntinha básica: quando alguém morre, por exemplo, e que eu vou fazer o culto fúnebre, eu me apresento, tá? Mas a primeira coisa que eu pergunto, antes mesmo, quando eu chego na família, primeiro eu chego perguntando: cadê a familiar do morto? Ah, estão aqui. Aí eu vou até lá. Aí pergunto: morreu de quê? Pergunto de que ele morreu. Aonde foi, como foi, a como está doente. Quero saber da família. Para saber o que ocorreu. Mas aí a notícia corre que ele não era cristão. Não servia a Deus. Ou era cristão. Ou era servo de Deus. Uma pessoa temente a Deus como Lázaro era. O servo de Deus como Lázaro era. Mas Jesus precisava fazer o milagre que estava planejado para chamar a atenção de que a vida e a morte está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Ele leva para trazer de volta. Mas alguém precisa entender que toda a autoridade está nas mãos dele, pois há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus falou aquilo ali na palavra de Deus, a qual nós lemos, ele disse que Lázaro sai para fora, mas aí é uma coisa muito interessante, quando no versículo 23, em que Marta, ao falar com Jesus, quando Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último
entendia porque Lázaro era crente. Lázaro era crente, amigo de Jesus, amigo particular, amigo íntimo. Aquele que tu amas está doente, muito doente. Mas aí, Marco entendia a questão da vida eterna, mas a multidão não entendia. Lázaro estava morto entendendo sobre a vida eterna, mas os seus amigos não entendiam. Não entendiam nada. Você sabe o valor da vida eterna, mas seu vizinho não sabe. O seu vizinho não entende porque você, na terça-feira, pega a Bíblia e vem para a igreja. Ele não entende porque você, na quinta-feira, de vou adorar a Deus. Ele não entende porque você, no domingo pela manhã, está na escola bíblica dominical. Ele não entende que à noite, você passa o dia à noite, você está adorando a Deus. E ele passa para lá e para cá e fica observando. Você está desempregado, você está doente, está passando dificuldade e ele sabe disso. Mas acontece que você sabe o valor da vida eterna. O teu vizinho não sabe não. Ele sabe o valor do dinheiro, da riqueza, do carro. Isso ele sabe, mas não sabe o valor da vida eterna. Marta, Maria sabiam o valor da vida eterna. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar dentre os mortos. Isso eu sei. Aí Jesus chega carinhosamente depois dessa confissão. Estava tudo planejado, tudo certinho. Quando ela falou aquela palavra, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso? Depois ele fala lá, sai para fora. Sai para fora. A Bíblia nos fala que Lázaro estava 4 dias, mas está cheirando mal. Senhor, já está cheirando mal. Tem muita gente na nossa família que está sepultado com a morte espiritual. Está cheirando mal de pecado, mas poderoso é o Senhor para poder ressuscitar e dar uma vida nova. Lázaro foi só um exemplo do poder de Deus. Lázaro, o seu físico estava apodrecido, jogado, estava lá, mas para Jesus não tem isso não, querido. Tira a pedra, remova essa pedra, deixa eu ver, deixa eu dar, ô Lázaro, sai para fora, sai para fora. Tem muitos amigos nossos mesmo, colegas. Tem muitas pessoas que a gente ama, a gente quer bem, vizinhos, que estão lá, mortos, cheirando mal, no pecado, e a gente está vendo isso, observando isso. Poderoso é Jesus para dizer: fulano, vem cá. Sabe por que isso? Quantos de nós também estávamos lá, no lixo, na podridão do pecado, atolado, cheirando mal no adultério, na mentira,
na prostituição, nas drogas, nos vícios, na bebedice, na mentira, cheirando mal, cheirando muito mal. E alguém passava e dizia: ih, não tem mais jeito não, já era. Há quanto tempo está essa podridão? Aí Jesus chega e diz: ei, sai daí, sai para fora, eu te lavo agora. A ressurreição de Lázaro levou muitos prêmios, mas também depois quiseram matar Lázaro por causa de Jesus. Por causa desse cara, o povo agora só quer seguir Jesus, não quer mais saber da gente. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. A única coisa que eu falo para os outros: tenho certeza, tenho convicção, como Marta e Maria tinham a certeza e a convicção da vida eterna. Jesus não está preocupado em ressuscitar um antes querido nosso. Ele está preocupado em ressuscitar o antes querido nosso do pecado, o amigo nosso do pecado. Essa é a maior preocupação dele. Lázaro é um exemplo a ser seguido. Ele poderia fazer, impedir que ele morresse. Deixa ele morrer. E através da morte dele, multidões seguiram a mim. Sejamos, porque nós também, um dia, já morremos pelo pecado. Largamos o pecado. Já morremos. Temos a vida eterna. Deus é fiel e cumprirá com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor.